Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Você está pronto? Fala pro teu vizinho aí, põe um cinto, meu irmão. Fala, não, põe não. Vamos andar e voar no Espírito, aleluia. Amém? Pastorzão, venha cá. Uma salva de palmas, pastor Rafael. Estende suas mãos aqui para frente, vamos orar. Pai amado, tão bom, Senhor, tão bom as conexões que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Como nós amamos a vida desse homem, desse rapaz. Tão incrível que o Senhor tem feito com ele, Pai. Tamanha sabedoria e derramar que o Senhor tem usado o teu servo. Parece que ele morou no céu. Fala com propriedade, porque o Senhor está com ele, o Senhor é com ele. E essa noite, Senhor, que o teu filho, Pai, venha derramar o que ele precisa, Senhor, cumprir nesta terra. Que através das redes sociais também pessoas sejam curadas lá, libertas, restauradas, tiradas, Pai, do espírito de morte, porque aqui há alegria e há vida. Nós celebramos a vida do teu filho. Cuida da família, da esposa, dos filhos que está na outra terra. E que o Senhor continue, Pai, prosperando ele em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Boa noite. Pode sentar no seu lugar. Obrigado. Primeiramente, obrigado ao apóstolo Luciano, à pastora Ana Paula, pelo convite, pela confiança. Eu sei que entregar o púlpito é para pessoas que vocês confiam. Então, muito obrigado por acreditar, confiar. Primeiramente, queria agradecer. E segundo, acredito que estar aqui hoje é muito especial para mim. Hoje pela manhã eu preguei na igreja, em outra igreja, e falei que poder pregar nesse dia de hoje é uma dádiva. Amém? Porque hoje é a nossa principal festa. Eu vou te dar uma oportunidade de glorificar um pouco melhor. Amém? Hoje é a nossa principal festa. Amém? Podemos comemorar o Natal, não vejo problema nenhum com isso, o anúncio do nascimento da pessoa de Cristo. Podemos fazer outros tipos de celebração que honram a Deus, eu não vejo problema nenhum nisso também. Mas hoje a gente é dia de fazer muita festa mesmo. É dia de celebrar, reconhecer, o Deus que não está morto, mas vivo está. Amém? E eu queria falar um pouco sobre esse poder da ressurreição. Fala comigo assim: há um poder na ressurreição. Amém? Eu só preciso achar minha pregação, que ela sumiu aqui, eu vou achar ela agorinha. E a gente vai começar a fluir em cima daquilo que Deus tem pra gente. Amém? Misericórdia. Está repreendido. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó, acho que eu já achei. Eu mexi ali. Enquanto eu vou abrindo aqui, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, achei. Graças a Deus. É o texto básico que a gente vai trabalhar hoje, Eu queria falar com você algo antes de começar a ministração. Como o pastor disse, o apóstolo disse. Amém, meu nome é Rafael, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou casado, tenho 36 anos, tenho 2 filhos, eles vieram de uma vez só e pronto. Olha que maravilha. Já veio, já acabou, já encerrou e vida que segue, amém? 2 meninos, tá ótimo, tá bom demais. É o João e o José. A minha esposa é paulista, daqui da capital. Ela foi nascida e criada ali no Santa Cecília. E eu conheci ela na escola, foi minha aluna. Capturei ela e levei para BH. Amém? Então eu tenho um carinho muito especial com essa cidade. Eu amo São Paulo, eu amo estar aqui. Para mim aqui é um campo missionário. Eu estou falando de 11 milhões de pessoas que precisam ouvir a palavra. Amém? Com várias culturas, várias frentes.
Então tá em São Paulo, tá realizando um plano divino, amém? E eu quero trazer essa mensagem ao seu coração mesmo sobre a ressurreição, que ela é o tema central da nossa fé, amém? Você está aqui hoje porque Cristo morreu e ressuscitou. A razão de você estar aqui hoje assentado é porque você ouviu um dia uma mensagem que você acolheu no coração, acreditou nela e por isso você está aqui. Então essa mensagem não está baseada numa mensagem de tristeza ou de dor, está baseada numa mensagem que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação da nossa vida. Então quando eu falo de ressurreição, eu falo do próprio poder de Deus em ação. Eu estou falando daquilo que a morte não pôde segurar, o inferno não pôde segurar, amém? O medo não pôde segurar, a tristeza não pôde segurar. É algo que é o ápice da vitória, alguém que saiu do estágio da morte para a vida, amém? E compreender a ressurreição, compreender a doutrina da ressurreição, o ensino da ressurreição é a base da nossa crença, é a base daquilo que nós cremos. A diferença de Cristo para os outros deuses e para os outros chefes de outras religiões é que todos os outros nós sabemos aonde está o túmulo. Sabemos aonde está o túmulo de Allan Kardec, sabemos aonde está o túmulo de Buda, sabemos aonde está o túmulo de Maomé, sabemos aonde está o túmulo de cada um deles. Mas sobre a pessoa de Cristo, até tem suposições aonde possa estar o túmulo, mas não tem um vestígio, não tem um fio de cabelo, não tem nada ali. Por quê? Porque mas um Deus de ordem. Não celebramos um Deus que traz a maldição, traz o problema, traz a doença, mas não, um Deus que traz saúde, força e vigor, amém? Então abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai passar um pouquinho por aí. 1 Coríntios 15, versículos de 3 a 4 por enquanto. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Quero deixar um para casa para você, se você puder e fazer, leia esse capítulo inteiro, são 58 versículos, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e você vai ter uma consciência melhor daquilo que vamos falar aqui essa noite. Então, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 13, vai dizer: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo começa o versículo mostrando algo. Olha, eu estou revelando a vocês algo que vocês já sabem. Cristo morreu, mas Cristo também ressuscitou. Ele não está preso no sepulcro, né? Ele começa essa ideia, ele já vai trazendo essa ideia. Ele foi sepultado, ele pagou a sentença, mas ali ele não está. Ali ele está, e o próprio Cristo, né, em vida vai falar isso. É necessário que o Filho do Homem venha padecer no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Ele faz isso, um paralelo a Jonas ainda. Assim como ele esteve na barriga do peixe, assim também é necessário que eu esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então é interessante que Paulo já começa esse capítulo fazendo essa afirmação. Qual afirmação? Ele está vivo. Sabe, parece uma afirmação simples, mas eu quero ampliar um pouco a sua mente sobre essa afirmação. Falar que ele está vivo é falar que ele é real. Falar que ele é real é falar que ele está aqui agora. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não possa abraçá-lo, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza por dentro que Cristo aqui está. Eu não estou aqui contando uma história, eu não estou aqui falando de algo distante, estou falando de algo real para hoje. Falar de algo real para agora. Então eu tenho que entender que quando eu falo da ressurreição, eu falo do centro do Evangelho. Então saber o Evangelho é saber sobre a ressurreição. O centro da mensagem, ela é a ressurreição de Cristo. Ela é o poder de Deus em ativação. Sabe, nós entramos por essas portas tendo uma certeza que devemos entregar a nossa vida a Cristo. 2 Coríntios 5,14 vai dizer: o amor de Cristo me constrange, ou o amor de Cristo me pressiona, ou o amor de Cristo me aperta.
E aí a partir do verso 15 vai dizer: julgando pois isso, que o amor de Cristo me constrange, eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para aquele que morreu e ressuscitou. E a vida que agora vivo, vivo para o Filho de Deus, vivo para Ele. E aí conhecemos o verso 17. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então nós entramos por essa porta na confiança, na certeza, na garantia que devemos entregar a nossa vida a Cristo para que podemos receber uma nova vida. Só que vira e mexe, eu e você estamos lá pegando essa vida de volta. Sabe, eu acho engraçado o crente hoje no século 21, ele tem mania de falar que ele tem vida. Ele tem mania de falar que, o meu plano, que plano? Você não tem plano mais. Talvez eu vou pensar o que eu vou fazer no meu futuro. Não, se você se diz cristão, se você se diz uma nova criatura, você entregou a sua vida para Cristo, ela não é sua mais. Ela não te pertence mais, não é mais o seu plano, não é mais o seu sonho, não é mais sua vontade, não é mais o seu desejo. É simplesmente os planos de Deus, simplesmente a vontade de Deus. E talvez você fique chateado de ouvir isso e até entristece, mas eu quero alegrar um pouco o seu coração. A Bíblia fala que eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Assim diz o Senhor, um pensamento de paz e não de mal, para dar a você um futuro a qual você deseja. E eu te garanto, meu irmão, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores. Então, para você que está aqui hoje, essa noite, congregando, participando de um culto, a sua vida foi entregue para Cristo. A sua vida foi dada para Cristo. Então você ouviu essa mensagem, você se identificou com ela, você acolheu no coração, amém? Então, quando eu falo de ressurreição, eu falo da verdade central do Evangelho. Sabe, temos que entender uma coisa: não seguimos um Cristo morto, mas um Cristo vivo, e ponto. E outro ponto interessante sobre quando eu falo sobre esse poder de ressurreição, sobre essa força da ressurreição: sem a ressurreição, tudo perderia o sentido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu nem deveria estar aqui. Eu nem deveria estar sentado aqui, e você nem deveria estar parando para ouvir um mineiro que fala uai, trem, sou. Você não deveria estar aqui. Você deveria estar fazendo alguma coisa melhor que isso. Se Jesus não tiver ressuscitado, é vã a nossa fé. É o que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, nos versos 14, 17 e 19. Vai lá, no capítulo 15, e agora vamos ver o 14, 17 e 19. Verso 14: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé, e somos tidos por falsos testemunhas de Deus. Verso 15: porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança se limita apenas somente a essa vida, somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. Então o que Paulo quer dizer? A ressurreição é o que nos dá sentido. A ressurreição é o que faz eu continuar caminhando. A ressurreição é o objetivo da minha fé. Eu não venho aqui para Deus resolver os meus problemas. Nós temos que mudar a mentalidade que estamos tendo com a igreja. Igreja não é shopping, aonde você vem para escolher o que quer e o que não quer. Igreja é um local aonde você escuta a palavra, que é o Evangelho. E o Evangelho é um confronto de Deus no nosso caráter. Se a palavra de Deus não está confrontando o meu caráter, alguma coisa eu preciso rever, porque o Evangelho confronta o meu modo de viver, o meu modo de comportar, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de lidar com o próximo. O Evangelho é o próprio poder de Deus em atuação para a transformação do meu caráter, para a transformação da minha vida. Então, ou seja, querido, se não tem ressurreição, não tem Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem sentido estar aqui. Agora, presta atenção nisso. Nós não estamos aqui como consumistas. Deus, eu vou lá para você resolver o meu problema. Irmãos, nós temos que arrancar do nosso meio a teologia da Xuxa. Sabe qual que é a teologia da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A gente
Tem essa teologia muito fraca no nosso meio. Ah, Deus me dá. Não, você veio servir um Deus que está vivo. Independente se Ele faz ou não, Ele continua sendo o seu Deus. Independente se acontece ou não, Ele continua sendo o seu Deus. Independente se aparece ou não, Ele continua sendo o seu Deus. Ele é o seu Deus não por aquilo que Ele faz, Ele é o seu Deus por aquilo que Ele é. Sabe, a gente tem que parar e arrancar do nosso meio. Ah, eu vou lá buscar uma bênção. A bênção você já tem, que é Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é um salmo de ter alguma coisa. Não é um salmo para você ser abençoado. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo de contentamento, porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar para essa centralidade da pessoa de Cristo. Sabe, uma nação onde majoritariamente, nossa, palavra difícil sair, né? É cristã, ou seja, a maioria de nós somos cristãos, ou cristãos protestantes, uma média de quase 35 milhões, e ainda cristãos católicos, e essa nação ainda está banhada na corrupção. Essa nação está banhada na prostituição. Essa nação ainda vende as nossas crianças para a prostituição. Eu tenho que rever o tipo de mensagem que está sendo pregada nos púlpitos, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Eu preciso rever que tipo de compromisso que eu estou tendo com o Cristo da igreja. Não com o apóstolo, não com a pastora, mas com o dono dela. Porque tanto eu, quanto o apóstolo, quanto a pastora, somos servos do cabeça. Somos servos do dono da casa. E você também. Então o nosso nível de comprometimento, ou o nosso nível de evangelho, está raso, está fraco, está comprometido. Por quê? Porque o evangelho traz uma transformação, meu irmão. 12 homens mudaram quase um continente inteiro. 12 homens. Vamos botar 13. E se pegar o time do apóstolo Paulo, a gente chega nos 20. Pouquíssimas pessoas levaram a mensagem para quase um continente inteiro. Agora nós estamos aqui na maior cidade do país. Do país não, na maior cidade da América Latina. E o poder de Deus não está sendo anunciado e pregado. Eu preciso rever o meu comportamento como cristão, a forma como eu tenho vivido o evangelho. Isso aqui não é um lugar de religiosidade. Isso aqui não é um lugar para você bater ponto. Esse lugar é um lugar de transformação. Esse lugar é um lugar de mudança. Esse lugar é um lugar de ver a mão de Deus operar, de ver o Espírito fluir, a graça acontecer. Ele é o mesmo Deus que fez no passado. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus que fez fogo cair do céu. Ele é o mesmo Deus que parou o tempo. Ele não mudou. Talvez eu mudei. Talvez eu mudei, mas Ele não, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu me recuso a acreditar que como nação brasileira vamos viver um evangelho tão fraco, aonde eu olho para um país como o Irã, um país em guerra, um país que a maioria é muçulmano, e eu vejo uma igreja crescendo no meio daquele país. Uau, a conta não fecha para mim. Passivo de morte, passivo de destruição, e mesmo assim pessoas reconhecendo: Cristo é suficiente. Temos mais chineses cristãos do que a nação inteira brasileira, e eles não têm a liberdade de culto que temos. Eles não podem vir no domingo aqui, igual eu e você estamos aqui agora, reunidos. Irmãos, nós temos que entender que a ressurreição é o poder de Deus em operação para hoje, e eu tenho que crer nessa verdade. Eu tenho que crer que Ele ressuscitou, senão é vã a minha fé. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se Jesus não ressuscitou, se essa mensagem que eu prego não faz sentido, é melhor você fazer o que quiser com a sua vida. Vai comer, vai beber, vai fazer o que você quiser. Sabe, irmãos, eu tenho percebido, tenho uma nota no meu espírito. É um tempo onde não eu, mas o próprio Cristo vai separar o joio do trigo. Você sabia que joio e trigo é muito semelhante?
eles são muito parecidos, eles crescem numa altura parecida, eles têm folhagem parecida, mas só quem é agricultor, só quem é especialista consegue separar o trigo do joio. Pois é, temos um Cristo que é especialista e Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os que são dos que não são. Sabe por quê? Porque os que são vão florescer mais, os que são vão crescer mais, para que o nome dele venha a ser exaltado, para que o nome dele venha a ser levantado. Aleluia! Então, se o primeiro ponto quer dizer que a ressurreição é o centro do evangelho, e sem a ressurreição tudo perde sentido, eu tenho que entender que a ressurreição revela a vitória sobre a morte. Essa é uma parte que eu amo. Vai lá para o verso 20 e 22, 1 Coríntios 15, verso 20 e 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, com a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e o Pai, e quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Amém? Então olha o que o texto vai dizer. Ele vem, sabe, eu gosto muito do texto de Hebreus capítulo 2, verso 14. Se puder colocar aí vai me ajudar. Hebreus 2, 14, para eu poder ganhar tempo. O texto fala algo poderoso. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte, por morte de quem? A morte de Cristo, destruísse aqueles que têm o poder da morte, ao saber, ao diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Sabe, irmão, o que trazia mais pânico para o homem, e até hoje, o que traz mais pânico para o homem é a morte. E aí a gente tem que começar a entender que para o cristão, dentro do modelo bíblico, dentro da doutrina de Cristo, morte não é fim, morte é separação. Sabe, é começar a trazer uma compreensão que quando um cristão dorme em Cristo, ou quando um cristão morre em Cristo, ele se separa do corpo físico e vai encontrar com Cristo na dimensão celestial. Então a conclusão é muito óbvia. O crente não perde nem no dia da morte. Ele não perde nem no dia da separação. Tudo bem que nós não somos criados para a morte física. Isso é uma pregação para um outro dia. A morte física só acontece por causa da morte espiritual. Tudo certo. Isso está ok, isso está claro, isso está evidente. Mas sabe de uma coisa, queridos? Entenda essa verdade espiritual. De uma vez por todas. Eu sei que talvez você possa pensar assim, a morte, isso, aquilo. Não, irmãos, mas sabe de uma coisa? Jesus venceu a morte. E Ele livrou todo mundo que tivesse o pavor da morte juntamente com Ele. Então a ressurreição é uma vitória sobre a morte. A ressurreição é a centralidade do Evangelho. A ressurreição é a razão da fé. Aleluia! Vamos entender mais um pouco aqui, a gente vai chegar num bom lugar. A ressurreição muda a nossa identidade. Ela muda a percepção que nós somos e que temos. Sabe, entenda uma verdade espiritual. Você não é o que a vida diz que você é. Você não é o que você passou. Você não é o seu passado. Alguém consegue pegar para mim rapidamente 2 copos descartáveis? Você não é um erro que você cometeu. Você não é uma falha. Você não... Sabe, quando você vem para Cristo, uma nova vida começa a operar dentro de você. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem na característica de roubar, matar e destruir. Obrigado, pode me dar. Mas Cristo veio para que você tenha vida e vida com abundância. Eu quero que você imagine algo aqui. Quero que você pense que você é esse copo. Prazer, Rafael. Rafael, em 3 de julho de 1989, às 6h15 da manhã. Acabei de nascer. Botei no tempo. Nasci dessa forma. Limpo, puro, inteiro. Em algum momento da minha vida eu encontrei o pecado. Isso já me amassou um pouco. Em algum momento da minha vida eu encontrei mentiras. Em algum momento da minha vida eu encontrei abuso. Em algum momento da minha vida eu encontrei traição.
Em algum momento da minha vida eu encontrei prostituição. Em algum momento da minha vida eu tive inveja, muita coisa. Menti, roubei. Eu não fiz tudo isso não, tá, irmãos? É só para você poder entender, viu? Eu pequei bastante, mas não fui nesse nível também não. Em algum momento, irmãos, as coisas foram acontecendo na nossa vida. E nós entramos para esse ambiente e achamos que Jesus dá um remendo em nós. E aí a gente fala que aceita Jesus, a gente escuta a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí confessamos Cristo como Salvador, nós pensamos que Ele vem cá e vai remendando a gente. A gente anda por aí como se fosse esse corpo todo amassado, destruído, cheio de remendo, com a cabeça baixa. Mas a Bíblia nos garante que por conta da ressurreição, pela morte que Ele venceu, pelo caminho que Ele abriu, pelo sangue que foi derramado, quando eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele me dá uma nova identidade. Isso aqui, é apagado. Isso aqui é jogado fora. E quando eu falo que Cristo é o meu Senhor e Salvador, eu volto a ser isso aqui de novo. A diferença é que vira e mexe eu, pela minha alma e pela minha carne, eu estou buscando isso aqui o tempo todo. Mas por dentro eu sou assim. Só que o tempo todo eu estou trazendo isso aqui à memória. Mas aí eu sou assim, porque Cristo habita aqui. Deus habitou aqui. A ressurreição me deu acesso que o pecado tinha tirado. A ressurreição colocou em mim a vida novamente, o poder de Deus novamente. Hoje eu posso falar com Deus livremente. Só que eu estou muito mais consciente com a marca que a vida proporcionou do que muito mais consciente com o que Cristo fez. Sabe, eu voltei para a faculdade, para uma direção de Deus, para concluir psicologia, e eu estou tendo neurociência, e aí eu acho interessante demais, né? Eu dei uma pausa na faculdade agora para estar aqui, conversei com meus professores, e aí eu estou fazendo as aulas meio que de um jeito misto. Estive em BH esse final de semana, e voltei para cá ontem à tarde, e eu estou vendo, né, a mente humana, o comportamento humano, e é interessante que em nós, aqui nessa região nossa aqui do lobo pré-frontal, ele foi criado para tomar decisões, criado para ter raciocínio rápido. E na nossa mente nós temos algo chamado amígdala, não só na garganta, mas também na mente. E a amígdala é responsável pelos sensores do corpo. Ela ativa quando dá medo, ela ativa quando a gente precisa fazer algum tipo de reação. E aí nós vamos ativar parte do nosso sistema nervoso central e também nosso sistema nervoso periférico. E a gente vai ativar o chamado sistema nervoso chamado parasimpático ou simpático. E de simpático ele não tem nada, porque ele te deixa em alerta o tempo todo, agitado o tempo todo. E foi desenvolvidos estudos na neurociência, que é onde fala que pessoas que conseguem meditar, pensar, orar, essa região que causa pânico, desespero, medo, isso é diminuído. Isso é acalmado. E aí quando Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele passa a habitar no nosso interior. Talvez você está deixando isso aqui dominar você demais. Mente, passado, ansiedade, desespero. Só que a ressurreição te deu uma nova vida. A ressurreição te colocou num lugar que antes você não poderia estar. Então a nova identidade não está... mas você não sabe o que eu passei. Irmão, não me interessa o verão passado. Não interessa nem para Deus. A Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. Quem está tentando lembrar a Deus o tempo todo que pecou e que não pecou é você. Passou, acabou, você não tem como mudar mais o passado. Se arrependeu, continua. Mas, irmãos, tenha consciência da vida que opera dentro de você. Não é sobre o seu homem exterior. O seu homem exterior está brigando com o seu interior o tempo todo. Gálatas capítulo 5. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque ambos são opostos totalmente. Deformado, magoado, chateado, sofrido pela vida, e aqui está cheio de Deus, não vai fazer sentido mesmo.
eu tenho que deixar que essa vida sobreponha a essa. E que essa vida apareça mais que a outra. Mas isso só pode ser feito hoje, porque teve ressurreição. Então a ressurreição, ela aponta, ela muda a minha identidade. E o mais interessante, a ressurreição aponta para a transformação final. 1 Coríntios capítulo 15, vai lá a partir do verso 51. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que digo os mistérios, nem todos dormiremos. E aqui eu vou traduzir para você, nem todos morreremos. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma fé e uma expectativa no meu coração. Esses olhos aqui que a terra não há de comer, porque eu serei arrebatado. Eu não sei você, amém? Então eu me encaixo nesse versículo aqui. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! O que Paulo está dizendo? Se você crê que Ele morreu e ressuscitou, isso se torna o centro da sua vida, isso te dá uma nova identidade, isso aponta o seu futuro. Qual é o seu futuro? Irmãos, meu futuro é que em breve vai tocar uma trombeta no céu. Em breve, o som da trombeta vai chegar aos nossos ouvidos, e esse corpo aqui que experimentou corrupção vai se revestir de incorruptibilidade, e assim como Cristo é, eu também serei. Eu serei semelhante a Ele, eu me encontrarei com Ele nas nuvens, eu serei levado ao mais alto lugar. Esse é a central da nossa mensagem. Deus não é só para esse tempo, meu irmão. Não é só para resolver o seu problema da sua casa, minha vida. Não, a mensagem e o poder de Deus transcende esse tempo, transcende essa vida, transcende o dia de hoje. Aonde estão os nossos olhos? E sabe, Paulo conclui esse capítulo de uma forma muito peculiar. E é algo onde eu vou focar aqui para começar a encerrar com você. Paulo vai dizer assim: se você entende, presta atenção nisso aqui agora, vou até falar com calma, vou até baixar o tom da voz, vou diminuir o fluxo aqui. Se você entende que a ressurreição é o centro do evangelho, se você entende que sem a ressurreição tudo perde o sentido, então vamos por parte. Eu preciso compreender que a ressurreição é a mensagem central. Eu preciso compreender que sem a ressurreição tudo vai perder o sentido. Eu preciso compreender que a ressurreição foi a vitória sobre a morte. Eu preciso compreender que a ressurreição mudou a minha identidade. E eu preciso compreender que a ressurreição está apontando para a minha transformação eterna. Se eu tenho essa consciência, aí Paulo vai concluir o capítulo 15 com o verso 58. Ele vai falar assim: se você entendeu tudo isso, porque foi esses pontos que Paulo vai trazer em todo o capítulo. Eu só li alguns versos para facilitar nosso ensino aqui essa noite. E aí no verso 58 ele vai dizer: sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Sabe por que tem muita gente depressiva? Porque tem trabalhado para homens e não para Deus. Sabe por que tem muita gente frustrada com a igreja? Porque focou em homens e não em Deus. Sabe por que tem muita gente chateada no casamento? Porque casou para ser feliz. Quem te contou isso? Quem mentiu para você? Eu casei para me realizar. Já está errado.
Alguém sabe o que significa a palavra solteiro aqui? O que significa solteiro? Completo. O original da palavra é solteiro completo. Olha que interessante. Aí você casa para ser completo. Não é que está errado? Inverteu, né? O certo é 2 completos se casarem. Aí é um completo com o outro incompleto, tá achando que vai dar um completo inteiro. Não vai dar é ruim, vai dar é guerra. Vai dar é confusão. Eu casei para ser feliz. Tá vendo muito dorama. Aqueles homens coreanos não existem. Tá? E vou te contar um segredo. Asiático é nível paraibano, Jedi. Bruto que só a gota. É nível mineiro do Nordeste. Mineiro do interior, que vai indo para o Nordeste, para a Bahia de Montes Claros. Igualzinho os mineiros. Os meus tios. Brabo. Casei para ser feliz. Coitado. Você casou para fazer o outro feliz. É o que a Bíblia ensina. Você casou para realizar a vontade do outro. Para fazer o que o outro quer. Aí você quer casar para se realizar. Casar para brincar de casinha. Brincar de casinha custa caro, viu, mulher? Brincar de casinha tem que lavar cueca suja. Sabe, irmãos, nós não podemos. E aí por quê? Porque nós fazemos tudo para o outro. Sede firmes, constantes e abundantes no. Porque todo o meu trabalho não é vão. Enquanto você trabalha para o seu patrão, vai ser peso. Mas a partir do momento que você acordar pela manhã e trabalhar no seu trabalho para Deus e não para o seu patrão, ele se torna leve. Enquanto você serve na igreja para ter título, é peso. Mas quando você serve na igreja porque entendeu que você trabalha para o Senhor, se torna leve. Enquanto você mantém um casamento por aparência, é peso. Mas quando você tem um casamento onde você dá prioridade para o outro, porque é assim que Cristo faz, é leve. Não vai ficar difícil para você, mulher, se submeter. Pegar junto. E não vai ficar difícil para você, homem, amar, como Cristo amou a igreja. Não vai. Foca aqui em mim, que é mais negócio. Não vai. Não vai ficar difícil. Se você entender a importância do poder da ressurreição operando na sua vida, tocando a sua vida, transformando a sua mente, transformando o seu coração, você vai entender que a sua firmeza, a sua constância, o seu trabalho não estão nas coisas, mas estão no Senhor. E sabe, é esse o ponto da igreja. Nós estamos trabalhando para que as coisas venham a acontecer. Nós estamos trabalhando para que as coisas venham se manifestar do nosso jeito. Nós devemos, irmãos, trabalhar para o Senhor, fazer para o Senhor. Cuidar como se cuidasse para o Senhor. Manter o lar, a igreja para o Senhor, porque a nossa vida é para o Senhor. Para o Senhor. Nós estamos essa noite aqui por causa do Senhor. Sabe, a vida ia ficar mais leve. Muito mais leve. Então o foco que essa noite é: compreenda o que a ressurreição está fazendo na sua vida. E manter uma firmeza. Sabe, irmãos, e eu fico muito triste de chegar em qualquer igreja, isso em qualquer parte do Brasil e até em outras nações, de ver que pessoas que não desfrutam daquilo que Deus tem, porque são inconstantes. São inconstantes. Eu acho maravilhoso a minha esposa, eu choro de rir com ela. Ela fala assim: tem só um jeito de você separar de mim. Eu falei: qual? Você partindo e eu caso de novo. Fora isso, se vira comigo até Jesus voltar. Não vai ter quem nos separe. Ah, porque tá... Você acha que sempre é mar de rosa? Não, irmãos. Até se fosse mar de rosa, rosa tem espinho.
vai ter arranhão. Mas eu não lido no meu casamento como se fosse para mim. Porque se eu der meu casamento como se fosse para mim, já está errado. Primeira coisa que eu coloco no meu coração, eu honro o Senhor. Hoje pela manhã, minha esposa me mandou uma foto de uma pessoa, amiga nossa, do nosso contexto, que já serviu com a gente, já fez grandes coisas com a gente, foi para outra nação, no intuito missionário, chegou na outra nação, Deus abriu a porta, enfim, todo o contexto. E hoje vive uma vida que não agrada a Deus. Hoje não está aqui nesse verso, firme, constante e abundante no Senhor, não está aqui. Foi fazer outras coisas, encontrou outros amores, encontrou outras paixões. E aí minha esposa falou comigo assim, pensa bem, olha se isso aqui é como... Eu falei assim, linda, deixa eu te explicar. Ela não fez isso aqui porque... Aí minha esposa falou, porque ela ficou com medo que as pessoas vão falar. Fez até errado desde aqui então. Porque a minha preocupação não é o que o outro vai falar, não. A minha preocupação é o que Jesus está pensando. A minha preocupação não é se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar, se o outro achou bom, se o outro não achou bom. A minha preocupação é o que Jesus achou. Porque a vida que eu tenho como cristão... Ah, você fala isso porque você é pastor, você é missionário. Não, eu falo isso porque eu sou crente. Você é crente? Você ama Jesus? Então serve para você. Sabe, os milagres que vamos ver nas igrejas, talvez eles não vão acontecer nesse ambiente aqui não, ó. Talvez vai acontecer na sua casa, no seu lar, no ponto de ônibus, no metrô, no seu trabalho. Sabe, nós precisamos rever, irmãos, se temos ou não temos a consciência da ressurreição na nossa vida. Se temos ou não temos a consciência do poder de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, eu tenho algo para te dizer, eu quero começar a fechar com isso. O louvor pode subir, que eu vou fluir um pouco no que Deus falou comigo. O pessoal da música, do louvor, pode subir. Porque, irmãos, você acreditando ou não acreditando, nós estamos vivendo os últimos dias. Você crendo ou não crendo, não está precisando nem de escatologia para você entender que o mundo vai de mal a pior e ele não se sustenta por muito tempo. Não vai ser sustentável mais. Ele vai implodir qualquer hora. Não tem como mais. Não é mais nem uma previsão bíblica. Já é uma previsão pela ciência. Stephen Hawking, ateu, cientista brilhante, ele já previa que o próprio homem ou ia se destruir, ou uma grande catástrofe vai destruir tudo. Você consegue entender? Mas a própria ciência fala, não vai subsistir muito tempo. Eu não estou trazendo teologia do caos aqui, nem do medo não, tá? Eu só estou trazendo você uma atenção para onde estão os seus olhos. Não estou falando para você poder amanhã largar tudo e ficar vivendo de osmose. Não é isso. Eu estou falando que se você entender a ressurreição, o que você propor fazer com firmeza, constância e abundância, você vai fazer para o Senhor e não para os homens. Você vai ser honrado pelo Senhor e não pelos homens. Sabe, nós precisamos entender os nossos lugares em todas as áreas. Em tudo. Entender o nosso lugar dentro de casa. Sabe, uma coisa que Deus tem falado muito forte comigo. Sabe, eu acho tão forte esse versículo de 1 Pedro. Pedro vai dizer assim, homens, vivem a vida comum do lar. Olha que forte isso. Não fala para as mulheres não. Fala para os homens. Vivem a vida comum do lar. Sabe quem é o cabeça do lar? Quem sabe? O homem. O homem é o que deveria administrar a casa. É ele que resolve como é que pagar a conta. Ele que deveria ter iniciativa de ir no supermercado, trocar o sifão que está 15 dias sem trocar. Está pingando lá. Irmãos, eu sou da opinião seguinte. Você acha que eu sei fazer tudo? Olha pra minha cara. Não sei. Mas eu pago. Se eu não sei fazer, eu vou pagar, eu vou resolver. Eu não vou largar a mulher fora da minha cabeça, que eu não dou conta. Então antes que ela comece a falar, eu já pago. Já resolvi.
O que eu consigo fazer? Trocar o chuveiro? Troca. Troca a lâmpada, agora. Troca um sifão, troca. Queimou, chama o eletricista. Chama lá, vou chamar. Marca para ele vir. Eu quero paz na minha alma. Por quê? Porque ele vai dizer assim: homens, vivam uma vida comum do lar. E tome cuidado como é que vocês falam com a sua esposa, para que as suas orações não venham a ser impedidas. É muito forte. Ele está falando das mulheres. Mulheres, peguem junto com seus maridos. Auxilie. Entenda o seu lugar. Mulher gosta de mandar, irmãos. Aí tem hora que você tem que dar de doido. A gente tem que dar de doido, tem hora. Porque as mulheres tudo mandona mesmo. Tá dentro dessas, quer mandar. Parece que vem de fábrica. Talvez é mais confortável para nós, homens, deixar que elas conduzem, que elas mandam. Mas depois a conta não fecha. Não vai dar problema. Agora, olha que interessante que Deus fala para as mulheres. Se para os homens esse é o conselho para as mulheres é: mulheres, respeitem os seus maridos. Eu falo com a Isabela direto: não fala que me ama porque eu não preciso. Você precisa escutar que eu te amo. Eu não quero que você me ame, eu quero que você faça o que eu estou pedindo, acabou. E eu vou sentir amado. Eu vou me sentir o mais realizado da face da terra. Eu vou me sentir como quem sonha. Por quê? Porque a mulher tem... Isso é Bíblia. A Bíblia diz assim: homens, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. É complicado esse negócio, porque é para dar a vida pela mulher. E tem dia que você quer jogar ela debaixo da escada. Mas a Bíblia você dá a vida. Ele fala assim: hoje eu queria jogar você bem longe. Época de TPM, então você quer falar assim: Senhor, tenha misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer assim: você que é um homem, deve dar a vida pela sua mulher, morrer por ela, se for necessário. Mas você, mulher, não fala pra mulher amar, porque a mulher já ama. É dela. Você respeita. Cala a boquinha. Na fé. Você quer falar, você está com a razão, mas você vai. Vou segurar aqui. Deus está fazendo uma grande obra na vida desse homem. Eu vou ser firme, constante e abundante no Senhor, porque tudo que eu fizer para o Senhor, inclusive amar esse homem santo, não é vão. Não vai ser em vão. Eu vou decidir todo dia por isso. Sabe, eu trouxe esse exemplo para o casamento, mas pode ser para o seu trabalho. Aquele patrão meu é uma peste, é um demônio. Ele vai ser o próprio Lúcifer. É você que vai mudar o ambiente. Quem é o crente é você. Não é mentir. Não é fingir que tá... Não, meu trabalho tem desafios lá. Eu enfrento situações adversas lá dentro. Mas eu tenho o poder da palavra. E a palavra tem o poder de transformar aquele lugar. Em algum momento, algo bom vai acontecer naquele lugar. Em algum momento, as coisas vão mudar naquele ambiente. Porque eu vou ser firme, constante e abundante no Senhor. Porque eu não trabalho para a empresa. Eu trabalho para o Senhor na empresa. Eu vou fazer para o Senhor na empresa. Eu vou servir na igreja para o Senhor. Um dia eu falei com isso numa reunião de pastores. Tinham muitos pastores reunidos. E aí o ministério me pediu para poder pregar para os pastores. Eu falei: vocês têm certeza? É melhor, eu acho que não. Eu fui honesto mesmo. Aí não, eu quero que seja você. Eu falei: não sei se vai dar certo. Não prega para os pastores. Aí eu comecei assim: sabe, irmãos, abre comigo aí 1 Coríntios 15:58. Aí eu abri esse texto: sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu falei: o problema é que muitos de nós, e também eu às vezes, trabalhamos para o ministério. E por isso vocês estão tudo aí cansados, chateados, com raiva do ministério. Porque tem muita gente trabalhando para Deus, sem Deus estar envolvido. Enquanto eu trabalho no ministério, o dono não está lá, não tem sentido nenhum. Eu trabalho para Deus, eu faço para Deus, eu vivo para Deus, eu cozinho para Deus, eu arrumo a cama para Deus, eu cuido do filho para Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu amo minha esposa
resposta é para Deus. Eu não estou preocupado com o que o ministério vai achar, eu estou preocupado com o que Jesus vai achar, com o que Cristo vai achar. E eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo: se Jesus entrar na minha casa hoje, de forma corpórea, ele vai se sentir acolhido e amado ali dentro? Vai ser um ambiente de paz ou vai ser um ambiente de guerra? O que Jesus encontraria abrir as gavetas do meu guarda-roupa? O que Jesus encontraria ao navegar pelo meu histórico da internet? O que Jesus encontraria ao me comportar no meu trabalho? O que Jesus como ele me encontraria numa rodinha de conversa na hora do almoço no trabalho? Como que ele me acharia nesse lugar? Sabe, somente o poder da ressurreição vai trazer para você e para mim essa consciência. Eu não vivo aqui para homens, eu vivo aqui para Deus. Eu tenho um casamento para Deus, eu tenho filhos para Deus, eu tenho um ministério para Deus, eu tenho um emprego para Deus, eu tenho pacientes para Deus, eu tenho recursos para Deus. Tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar, tudo começa a mudar a mentalidade, o comportamento, a forma, tudo começa a alterar, tudo começa a ter um novo caminho, um novo sentido. Quando eu vivo para Deus. Pode falar comigo assim: eu vivo para Deus. Fala com convicção: eu vivo para Deus. Eu vivo para o Senhor. Tudo que eu faço para o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Deus está produzindo aqui nessa igreja pessoas firmes, pessoas constantes. Sabe, o tempo da inconstância na sua vida acabou. O tempo de ficar dividido acabou. Essa noite Deus trouxe ao seu coração a importância. Eu vou ficar firme. Eu vou ser constante. Em tudo que eu botar a mão, eu vou continuar, eu vou finalizar, porque opera em mim o poder da ressurreição. Opera em mim o poder de Deus, um Deus vivo e real. Sabe, eu percebo no meu espírito que algumas pessoas aqui no nosso meio têm brigado muito, lutado muito com a inconstância, lutado muito com aquela tô, mas não tô, faço, mas não faço, dá certo, mas não dá certo. E parece que se tornou um ciclo na sua vida, um ciclo repetitivo. E hoje, pelo poder da unção, pelo poder da palavra, pelo poder da ressurreição, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro que esse ciclo vai ser quebrado. E você vai conseguir ter uma vida que agrada ao Senhor. Você vai conseguir ter uma vida que louva e honra ao Senhor. Amém? Eu quero te incentivar, você que tem essa percepção sobre você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que isso venha a ser alterado hoje. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. O que eu vou fazer aqui não é simplesmente orar por você, não. É uma doutrina básica de Cristo, a imposição de mãos. E a imposição de mãos não vai ser mão vazia em cabeça vazia. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na unção do Espírito que quebra todo jugo. O poder de Deus quebra todo jugo. O poder de Deus que entra e tem a capacidade de transformar a nossa mente. Viveremos para a glória de Deus.
e veremos para ver essa região transformada pelo poder da palavra de Deus, sabe? Eu declaro que vocês vão crescer muito mais. Eu declaro em breve 3, 4, 5 cultos no domingo, um novo prédio, uma nova estrutura, novos lugares. Eu declaro seu crescimento sendo acelerado, poderoso, e você vivendo muito mais daquilo que você pensou viver, como comunidade local, experimentando o poder de Deus, e você vai ser um farol para atrair novas pessoas para esse lugar. Me dá esse óleo aqui, eu vou usar ele. Vou quebrar todo o protocolo hoje. Aleluia. Você que for recebendo oração, pode botar no seu lugar. Receba agora do poder de Deus, a unção do Espírito. Cheio, seja cheio, seja cheio do poder de Deus. Uma nova unção tocando a sua mente agora, te livrando de todo mal. Isso, você é livre. 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 Alguma irmã, continue orando por ela comigo, por favor. Interceda por ela. Bote a mão no coração, comece a orar por ela. Pastora, a senhora pode vir comigo com essa jovem. Põe a mão no coração dela para mim, por favor. Eu declaro uma constância na sua vida. Receba do Espírito toda mente, toda opressão tentando roubar você, tirar você do eixo. Sai agora, em nome de Jesus. Seja firme no Senhor. No Senhor. O Senhor manda dizer que Ele viu a sua fome, Ele viu a sua vontade de querer mudar, Ele achou o seu coração. Se envolva na palavra e você verá a constância chegar. E você verá a sua vida ser mudada assim, ó. Eu declaro que nunca mais aquilo que você começou e parou, você vai parar e você vai completar tudo. Todo peso seja arrancado agora em nome de Jesus. Coloque a mão no coração dela para mim, por favor. Agora. Receba. Isso, receba. Você só precisa receber uma nova porção. Uma nova porção. Agora. Receba agora. Agora, isso, agora. Cheia. Uma nova porção do Espírito de Deus. Deus desfaz hoje toda palavra mentirosa lançada, toda palavra mentirosa lançada sobre a sua vida na infância, na adolescência, é arrancada agora, de vez por todas. Acabou. O ciclo encerra hoje. Firme no Senhor e no seu poder. Receba agora. Agora.
essa noite, igreja. Há poder de Deus aqui em manifestação. Pessoas estão sendo livres para viver algo novo. Eu não sei se você crê, mas se você crê, glorifica. Se você crê, celebra. Deus está fazendo algo novo. Mergulhe em águas profundas. Receba. Vai entrar com força mesmo. Vai entrar com força mesmo. E vai mudar tudo que tem que ser mudado. Hoje. Receba. Receba. O Evangelho é o poder de Deus. Vindão na sua mente hoje. Sua mente será protegida. Guarda ela e você vai guardar a vida. Guarda a mente e você guardará a vida. Receba. 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 Em nome de Jesus. Receba. Poder de Deus. Quem ainda não recebeu oração, Shimandakarabra Sukotorobusa. Livre. Eu estou diante da igreja mais constante de São Paulo. Você não está entendendo, não? Eu estou diante da igreja mais constante de São Paulo. A igreja mais firme no Senhor. É um aquecimento para o seu crescimento. É um aquecimento para o seu avanço. Ei, manda carabaço. Chá. Só manda corobo suquete. Rababaço que te liberarás. Firme no Senhor. Firme no Senhor, sim, receba. Receba. Cheio. Xarabrabrabraço. Xamandacabrabrabraço. Sucoterebrabrabrabraço. Rupopopopopopopoça. Aleluia. Essa semana o Rabande que de canto robosa, cheia. Agora, chama Cantarabandarabás. Oh, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida um crescimento acelerado, um rompimento acelerado, em nome de Jesus. Cheia. Aleluia. Eu tive uma impressão no espírito. Mais ou menos, numa média de 10 a 12 dias, você recebeu uma espécie de diagnóstico no médico. E isso está te preocupando. Isso mexeu com você, mexeu com a sua emoção. E você está sem saber o que fazer. Eu quero te falar que certamente ele levou sobre si toda a doença, toda a enfermidade e o castigo que nos passava sobre ele. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Quem é você? Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso, eu não quero forçar nada, eu não preciso. É você? Aleluia, ainda bem que você foi rápida. Aleluia, pastora ou uma irmã, eu quero que bote a mão no coração dela. Presta atenção, olha para mim. Qual é o seu nome? Eu não tenho que saber qual é o diagnóstico, eu não preciso saber o nome dele, eu não preciso saber o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para alterar qualquer coisa que está fora de ordem aí. Sabe, presta atenção, Daniel, Deus te achou essa noite. Deus te encontrou essa noite. E o poder que ressuscitou Jesus da morte para a vida é o mesmo poder que vai operar para eliminar esse mal que tentou chegar e não vai chegar. Você crê? Eu preciso que você creia comigo.
Você crê? Então eu declaro sua saúde completa agora sendo restaurada. Agora, receba. Receba saúde completa. Oh, rabababa. Continue orando. Fica estende suas mãos. Eu sei que eu tenho que encerrar, mas me dá uns minutos. Eu preciso encerrar. Mas eu preciso só fazer o que Deus está me mandando. Eu prometo que é rápido. Rabababa, sequetere, brandarabrabrabrabraço. Rababa, sacatarabrandarabras. Rabandarabrabrabras. Eu percebo de uma forma muito clara e objetiva. É como se fosse nos últimos 4 dias. Se foi antes, não precisa vir. Eu vou te... Entenda aqui, essa sessão. Eu já sou velho de igreja, de casa, de fluir em palavra de sabedoria e conhecimento. Eu não preciso de aprovação. Eu não preciso, de verdade. Eu não preciso que você venha só porque eu estou chamando. Se não tiver aqui, eu vou orar na minha casa, eu vou orar lá. Tá tudo certo. Mas eu estou sendo muito específico. Se tiver aqui, se manifeste. E se não tiver, tá tudo bem. Tá? Eu não estou mais naquele lugar. Nossa, ninguém foi lá orar. Não, eu não ligo para isso. De verdade, diante de Deus. Amém? Eu sei que Deus comunica no meu coração algumas coisas e eu estou tudo bem com isso. Amém? Mas eu percebo, nos últimos 4 dias, um casal tem brigado muito e a palavra divórcio tem surgido muito. Sabe? E eu quero determinar que isso vai mudar na sua vida. Amém? É a impressão que eu tive que vocês tiveram uma discussão séria, severa. Mas sabe, existem discussões que elas são do cotidiano mesmo. Elas fazem parte da vida do casal. Tá tudo bem, a gente vai se ajustando aqui, saindo ali. Mas tem momento, irmãos, que tem um terceiro elemento aí. E sobre vocês é esse terceiro elemento. O diabo está tentando entrar, sabe? E está lotando mentes com isso. A mente dos dois estão sendo bombardeadas pelo inferno. Sabe, Deus é um Deus de manter família. E eu preciso saber se essa pessoa está aqui, se esse casal está aqui, ou se um dos pares estão aqui, para eu orar pela sua vida. Está aqui. Essa pessoa está aqui. Agora você vai ter que ter ousadia para sair do seu lugar e vir cá receber. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado pela sua ousadia. Amém, obrigado por aquilo que Deus uniu, o homem não separa, amém. E a percepção que eu tinha de fato era que vai além do natural, tá? Fiquem atentos, fiquem espertos. Procure o casal, sabe? Procure os pastores de vocês. Tem coisas que a gente não vai vencer sozinho. No meu casamento, eu tenho um pastor que me auxilia muito. Ele é um cara que eu vou lá e eu faço as minhas reclamações para ele. Ele me ajuda. Eu tô aqui pregando para você a palavra. Eu tô aqui te falando da palavra. Então eu tô sujeito a isso também. Eu tô sujeito a estar nesse lugar. Mas sabe, o amor de Deus encontrou vocês mais uma vez. E talvez pode parecer vergonhoso se expor diante das pessoas, mas não é vergonha, é um sinal de fé. Sabe qual é o nome disso que vocês fizeram hoje? Fé. E sabe que vocês vieram aqui? Porque tem amor. Mas literalmente eu percebo essa influência por trás. E já mandar essa influência embora de uma vez por todas. E vocês vão aprender a acessar o coração e guardar o coração. Amém? Amém? Eu vou fazer suas mãos para cá. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus de família. E eu entrego essa família em suas mãos, em nome de Jesus, Pai. E diabo, eu te dou uma ordem agora: abandona essas mentes, sai dessa mente e não volta mais.
sai dessa mente, não volta mais. E a paz de Deus, agora, volta a mente, agora, em nome de Jesus, agora, livre nas suas emoções, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode falar: o poder da ressurreição está nesse lugar. O poder da ressurreição está nesse lugar. Amém, amém, amém. Sabia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Sabia que Deus é poderoso para restaurar o que precisa ser restaurado? Sabia que Deus é poderoso para trazer de volta a honra necessária? Sabia que Deus é poderoso para fazer na sua vida ainda aquilo que você não viu, não percebeu, não chegou em você? Amém? Sabia que você, antes de ser amado pela sua mãe, você é amado pelo Senhor? Antes de ser amado pelo seu pai, você é amado pelo Senhor? E sabia que o Senhor vai pleitear a sua causa? O Senhor vai entrar naquilo que você está precisando? Amém? Eu declaro uma aceleração na sua vida rápida, daquilo que precisa ser feito, estabelecido, e aquilo que precisa ser colocado em ordem de forma rápida, pois o Senhor te viu, o Senhor te ama, o Senhor quer fazer. E eu declaro sobre você uma agilidade para o cumprimento do propósito. Amém? Quem tem problema com alguma coisa são os homens. Deus não tem problema com nada. Em Deus você é aprovado, aceito e amado. Você pode falar comigo? Em Deus eu sou aprovado, aceito e amado. Aprovado, aceito e amado. Aprovado, aceito e amado. Pronto, essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Oh, rababa sequetere brandara brabrabras. Robo sequetere brandara brabrabras. Rababandara brasuyombo corobrosa. Rababa sequetere brandara brabras. Robo semende cara brandara bras. Pai, obrigado por essa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Amém. Amém, Pai. Obrigado pelo seu poder. Aleluia. 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 Ei, tem alguém no nosso meio que está morando há mais de 30 anos. Eu estou sendo específico de novo. Há mais de 30 anos de aluguel. E você não vê mais esperança para ter o que é seu. Mas através daquele poder da ressurreição, a constância vai começar a habitar na sua vida. Vai chegar uma estratégia e você vai ter o que é seu. Quem é você? Eu estou sendo específico. Ah, eu tenho 20 anos. Tá bom, Deus pode te dar. Eu tenho 25 anos. Tá bom. Eu tenho 29 e 11 meses. Deus pode te dar. Mas aqui tem acima de 30 anos. Ah, é você. Deus vai te dar. Vai realizar o desejo do seu coração. Você já abençoou muitas pessoas com o aluguel, mas chegou a sua vez de ser abençoada, favorecida. Sabe, pode parecer pequeno, mas Deus quer agradar o nosso coração. Sabe, a sua fidelidade ao Senhor vai te conduzir a esse lugar. Esteja pronta. Como que vai ser, Deus? Não pergunta como, só receba. Sabe, não fica preocupada se você vai ter recurso, não vai ter recurso. Vai chegar uma estratégia, vai vir do alto, vai vir voando, mas vai chegar. De alguma forma vai chegar. Sabe, eu declaro esse tempo de honra na sua vida. Obrigado, isso mesmo, esse é o coração da gratidão. Receberá aquilo que você tem sonhado e planejado. Eu creio, sendo liberado hoje sobre a sua vida. Ah, harabanda carabaço. Receba. Ei, shekantarabandarabass. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, de coração mesmo. Não estou aqui fazendo marketing para mim, não. Eu fluir dessa forma não é algo que acontece sempre. Aliás, não é algo que acontece dificilmente. Eu acho que a última vez que isso aconteceu comigo tem uns 2 anos. Mas eu tenho percebido mesmo uma vontade de Deus encontrar pessoas aqui essa noite. Amém? Eu sei que você tem o seu horário, mas eu tenho percebido Deus com desejo de trazer coisas específicas. E cada coisa que foi liberada aqui, você como igreja vai ver. Você vai ver. Você vai ver a doença que saiu,
Você vai ver o casamento que foi restaurado. Você vai ver a casa que chegou, o ministério que foi levantado. Você vai ver. Shekarabandarabas. Levante suas mãos em oração. Rabababas, seketerebrandarabras. Ripa semedecarabandorobo sarabandarabas. Essa casa será conhecida como casa de oração. Rabadarabas serebandara. O som do céu tocará essa casa. Semedecarabandarabrás sarabandarabasu. Ribababas seketerebrandarabas. Ei, vocês começam a fazer músicas próprias. Começam a compor. Não sei de onde que vai vir, quem vai ser o compositor, se é o produtor ali, se é você, não sei. Mas cante canções que adoram ao Senhor, que vocês conhecem, ok. Mas começam a produzir algo próprio. Ah, mas é um grupo pequeno, Deus não está preocupado com quantidade, só começa a fazer. E as canções que saírem daqui vão tocar a nação. Eu não estou aqui, irmãos, eu estou sendo firme naquilo que eu estou falando. Se vocês proporem a fazer isso, as canções que saírem daqui vão tocar a nação brasileira. Simplesmente façam, simplesmente cravam com o que tem. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Quando a Laura começou, eu conheço a Laura há muitos anos. Ela tinha uma voz e um violão. Ela fazia o rema comigo e ela subia para cantar antes das aulas, ninguém dava valor nenhum para ela. Até o dia que Deus soprou o nome dela e aí ela está fazendo grandes coisas para o Senhor. Ela não esperou um grande público, ela começou a fazer. Ou seja, quando ela foi gravar, já tinha canções prontas. Deus está entregando para vocês canções prontas. Sejam ousados em fazer, ousados em produzir, para que a nação brasileira venha a ser tocada através do ministério de vocês. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Pai, obrigado por essa igreja, obrigado pelo crescimento dela. Eu oro por essa igreja lá nos Estados Unidos agora. Eu oro, Deus, pelo casal pastoral. Eu oro pela vida do apóstolo. Eu oro pela vida da pastora. Eu declaro que nessa próxima década eles vão fazer muito mais do que foi feito até agora. Um vigor muito maior chegando para vocês dois. Sabe? Vocês serão mais como crianças mesmo. Sabe aquela criança que foguete, que corre para um lado, corre para o outro. Essa será a energia de vocês para a próxima década. Vocês vão chegar em novos lugares, em novas cidades, em novos continentes. Amém? E Deus irá levantar um povo que vocês irão treinar do jeito de vocês, com a graça de vocês. E isso irá fortalecer não só São Paulo, mas como outros lugares. Eu declaro isso sendo rápido, isso sendo acelerado. E nos próximos 10 anos, vocês verão esse crescimento acelerado em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Aleluia! Obrigado! Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa trazer algo novo para você esta noite. E eu me sinto grato a Deus pelo seu coração. E só quero te falar uma coisa. Eu aprendi a dar com a Bíblia e com a palavra que os dons do Espírito só operam no lugar que tem desejo. Então, o desejo de vocês, o coração de vocês atraiu a manifestação dos dons. E isso venha se repetir no meio de vocês. Isso venha se repetir mais e mais vezes. E que vocês continuem desejando a manifestação do Espírito e do poder de Deus. Apóstolo. Aleluia. Quem quer que o Rafael volte? Então já fica pronto aí, já tem uns trabalho aí esse ano. Amém? Recebeu, meu irmão? Tá quentinho aí? Deus é bom, né? Segura a mão do irmão aí, com todo respeito. Vamos orar. Pai, obrigado por este culto, pela unção, pela manifestação do teu amor, pelo que o Senhor já está fazendo. Porque eu creio, Pai, que a gente vai sair daqui e a nossa casa vai ver
o seu cuidado, a sua assinatura. E essa semana será uma semana poderosa para todos nós, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todo sempre, até que Jesus volte. Nós dizemos, dê uma salva de palmas, cumprimente a pessoa do teu lado, deseja a ela uma boa semana, vão em paz em nome de Jesus, amo vocês.